E aí, queridos amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão gostando do Summit Êxito de Empreendedorismo 2020? Tá sensacional, não tá? E vai continuar super sensacional. Vocês sabem quem eu sou, né? Janguia Diniz, presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, um instituto que nós criamos para ajudar os jovens de escolas públicas a empreender, a ser um empreendedor de sucesso, a ter sucesso e prosperidade, a sonhar e transformar seu sonho num projeto de vida e com muita luta, disciplina, determinação, materializar esse sonho. E a gente está fazendo isso, viu? Estamos ajudando muita gente a empreender na vida, porque quando você empreende na vida, depois você empreende facilmente nos negócios. Através de uma grande plataforma de cursos online gratuitos. Acesse o nosso site www.institutoexito.com.br. Mais de 350 cursos que você pode ter acesso a eles gratuitamente. Mentorias, palestras inspiracionais, vídeos inspiracionais. Este é o Instituto Êxito de Empreendedorismo. E se você já é empreendedor, junte-se a nós, seja sócio do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Basta entrar no site e se associar. Você vai colaborar com conteúdos, com palestras, com mentorias e vai poder ajudar muita gente. Então, venha fazer parte do Instituto Êxito de Empreendedorismo. E o Summit Êxito de Empreendedorismo, o tema é sensacional, o tema central, né? Veja bem, empreendedorismo, tecnologia e inovação em uma sociedade disruptiva. Um tema realmente muito em voga, né? Estamos discutindo empreendedorismo nessa nova era, na era do conhecimento, onde o conhecimento é muito mais importante que os recursos materiais como fator de desenvolvimento humano. Conhecimento hoje é poder. Se você quer empreender e ter sucesso, adquira conhecimento, porque conhecimento hoje é poder. E o palestrante de agora, um cara sensacional, um grande amigo, sócio do Instituto Êxito de Empreendedorismo, um dos maiores empreendedores do Brasil na área de marketing de relacionamento, marketing digital e por aí vai. É um fodão, é o cara que escreveu Seja Foda, Enfodere-se. Claro que vocês estão sabendo, né? Caio Carneiro, meu grande amigo, vem para cá, Caio Carneiro. Amigo, obrigado pela oportunidade de estar com você. Obrigado pelas palavras, de um carinho delicioso. Feliz de estar aqui com toda a galera do Instituto, muito feliz por isso. Claro, você é um grande amigo, você é um grande colaborador do Instituto, está aqui colaborando com vocês, vai passar várias lições para vocês, vários ensinamentos, como ele superou as adversidades da vida dele, porque todos nós passamos por adversidades, né? Agora, o importante é a gente saber superar as adversidades. Muito importante. Porque problemas todo mundo tem, né? Só não tem problemas quem já está no cemitério. A gente tem que ser forte para aprender com os erros, com os fracassos, com as adversidades e sermos resilientes e até antifrágeis, né? Também, claro. Se beneficiar com o impacto. Pois é, quero aproveitar a oportunidade aqui para presentear o meu amigo Caio aqui, olha, o meu novo livro, Inovação em uma Sociedade Disruptiva. Pô, obrigado, meu livro, amigo, espero obrigado. Que você goste. Adorei, desde a capa, adorei. Obrigado, fica um carinho, fica um convite a todo mundo a ler essa bela obra. Obrigado demais. Muito legal. Vai ficar aqui, vai me acompanhar ao longo da minha palestra inteira aqui para me dar sorte. Show de bola. Então... Deixa comigo? A turma é minha agora? A bola tá contigo. A turma é minha? Obrigado, meu amigo. Valeu. Obrigado, eu que agradeço. Gente, em primeiro lugar, estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, participando desse evento. Primeiro, Janguia, em nome de todo mundo que está em casa, meu muito obrigado por colocar todos nós juntos aqui. Eu espero que você faça boas anotações, que você tenha um lápis, uma caneta, ou não sei onde você está fazendo as suas anotações. Que o tema que eu vou trazer aqui, obviamente, vou navegar um pouquinho dentro da minha história, mas para trazer conceitos, algumas táticas, algumas técnicas para auxiliar dentro da sua caminhada. Meu tema vai ser a arte de se relacionar, fazer relacionamentos mais magnéticos, habilidade, porque um empreendedor é um líder, a habilidade de liderar dentro do ecossistema do empreendedorismo é algo muito intrínseco, fundamental. É importante você aprender nessa era, e principalmente cada vez mais onde nós estamos conectados, a importância de relacionamentos, de boas conexões, porque nós, seres humanos, somos um animal social. Sim, nossa espécie foi criada para viver em comunidade, então é muito importante você aprender a se relacionar, principalmente você que depois vai dar um passo, se você já tem o seu próprio negócio, ou quer ter o seu próprio negócio, é importante você entender que cliente é gente, fornecedor é gente, colaborador é gente, se você não entende nada de gente, você não entende nada de negócio.
Então, eu vou navegar sobre alguns conceitos para aprimorar a tua habilidade de liderança e alguns conceitos para fortalecer os seus relacionamentos. Tanto eles profissionais, mas técnicas também que funcionam também no ecossistema mais pessoal. Então, primeiro, quando a gente fala da habilidade, da capacidade de liderar, eu sigo alguns princípios e eu vou passar para você aqui hoje, nesse papo que a gente está aqui dentro desse evento. Primeiro, quando eu falo da arte de liderar, você viu que eu falo da palavra arte. Por que eu falo da palavra arte? Porque toda vez que a palavra arte ela é colocada, carrega-se uma segunda palavra que significa sensibilidade. Então, sensibilidade é uma coisa, por mais que eu vou te dar algumas técnicas, é muito importante você ter essa sensibilidade. Onde que você vai adquirir essa sensibilidade? No fazendo. O aprendendo é no fazendo. Então, você colocar em prática para você pegar a mão da coisa. Mas a primeira coisa, habilidade intrínseca de todo líder, eficiente, todo líder, robusto, ensinar o que sabe. Sim, meus amigos. Ensina aquilo que você sabe. O Instituto Êxito é um show nisso. Você viu, cara, o quanto de material gratuito? Então, primeiro, ensinar o que você sabe. Tem gente que acha que ensinar o que você sabe é uma parcela injusta, porque só um lado é beneficiado. Ao contrário, quando você ensina aquilo que sabe, os dois lados são beneficiados. Por quê? Quando você ensina aquilo que você sabe, você reaprende aquilo mais uma vez, refinando as suas ideias, refinando os conceitos, podendo observar, porque realmente olha isso, presta atenção, quando você explica aquilo que você sabe, você começa a perceber o teu grau de eficiência naquilo. Por exemplo, o Jean Guilherme me deu o livro dele. Melhor maneira de saber se você entendeu um livro é sabendo se você tem a capacidade de explicá-lo para alguém. Quando você tem a capacidade de explicá-lo para alguém, significa que você absorveu aquele conteúdo. Então, tenha o hábito de ensinar aquilo que você sabe às pessoas ao seu redor. Primeiro que você vai sair beneficiado, você vai aprender de novo também quando você está ensinando uma outra pessoa. E outra, você vai criar uma cultura de fartura dentro do seu ecossistema. Seja dentro da sua empresa, seja dentro do teu nicho, da sua roda, do teu ambiente. Então, ensinar aquilo que sabe é algo fundamental nos dias de hoje, principalmente para todo mundo que quer empreender, quer criar esse ambiente muito importante. Ensine o que sabe. Tenha esse hábito. Não fique escravo, porque o lance é o seguinte, gente. Quando a gente tem uma habilidade que traz algum tipo de resultado, não deixe essa habilidade te escravizar. Tem gente que sabe fazer alguma coisa, alguma técnica, e esconde para si, fica preso. E essa habilidade que te fez crescer, eu sei por isso que você valoriza ela, pode te escravizar. Porque você, que nem o Senhor dos Anéis, né, aquele My Precious, vira uma coisa que você não quer dividir aquilo com ninguém, você fica muito refém. Você vai ser aquele, entre aspas, cozinheiro de um bolo só. Você faz um bolo gostoso pra caramba, mas esse bolo ele é tão gostoso que ele faz com que você não aprenda nenhum mais. Então você virou o cozinheiro de um bolo só. Então, a habilidade de você ensinar aquilo que sabe é uma das habilidades mais lindas, principalmente no mundo que a gente vive. Ensina o que sabe. Segundo, pratique aquilo que ensina. Você tem que ter congruência com aquilo que você diz, com aquilo que você faz, poxa. Senão de nada vale. As pessoas não acompanham os seus lábios, elas acompanham os seus pés. Então, senão você vai ser uma fraude. Então, muito importante, o famoso walk the talk. Walk the talk é fale aquilo que você faz, né? Fale aquilo que você diga, mostre na prática, realmente pregue, ande sobre as palavras que você joga. Então, fazer aquilo que prega é uma coisa, primeiro, vai te dar credibilidade perante os demais. E segundo, nenhuma pessoa é seguida se ela não é vista, colocada em prova aquilo que ela diz que faz. Então, ensine o que sabe. Segundo, pratique o que ensine. Para terceiro, gere resultados com aquilo que pratica e ensina, porque senão nada vale. Porque, minha gente, no mundo que a gente vive hoje, os resultados são extremamente vitais, é um indicador universal que você está indo para frente. Então, ensine o que sabe, pratique o que ensine, gere resultados com aquilo que pratique, porque senão você pode cair na armadilha da diferenciação de persistência e teimosia. Sério. Quando eu falo dessa diferença de teimoso e persistente, muita gente tem às vezes esse Caio, eu recebo uma pergunta frequente nas mídias sociais. Há alguns anos atrás,
mais ou menos 6 anos atrás, eu decidi gravar os meus aprendizados. Eu trabalho na venda direta há mais de 10 anos, enfim, sou empreendedor desde que me entendo por gente. Aos 17 anos comecei a trabalhar com meu avô, tive minha indústria, ainda era muito jovem, fabricava peças automotivas. Aos 23 anos fui para a venda direta, encontrei, minha carreira cresceu pra caramba, mas eu lembro que era uma pergunta muito frequente: Caio, como que eu sei que eu estou sendo persistente e outras horas teimoso? É uma linha muito tênue, e aqui eu vou desmistificar um pouco. Uma pessoa persistente é aquela que sabe onde quer chegar, e ela não abre mão do ponto de desejo, do objetivo central, mas ela é flexível no caminho. Já o teimoso, ele tem o mesmo objetivo, ele quer chegar no objetivo dele, só que ele é completamente inflexível no caminho. E o persistente, ele é muito como a água. Como assim, Caio? Ele é como a água. Todo o rio, por exemplo, tem uma meta de chegar ao mar. Toda água de rio tem a meta de chegar ao mar. Ou seja, o objetivo dela é por ali. Mas a água tem inteligência que tem hora que ela vai ter que desviar de algumas pedras, vai ter algumas quedas d'água, vai doer um pouquinho, vai ter que rebolar, mudar o percurso, mas o objetivo dela vai lá. O teimoso não. Ele seta um objetivo, ele só quer ir de um jeito só. É ou vai ou vai. E não adianta. Se você não está tendo resultado, eu não quero que você abra a mão do teu sonho, mas teste caminhos diferentes. Principalmente no evento como esse, é para você fazer algumas reflexões do: o que eu preciso mudar? Como que eu posso fazer diferente aquilo que eu vinha fazendo? Como que eu posso fazer de um jeito melhor? Porque fazer diferente, às vezes não é você fazer algo 360, fazer um pouquinho melhor. Exemplo, não está dentro da minha palestra aqui, mas posso falar. Inovação não é você criar nada novo que ninguém nunca fez. É pegar algo que já vem sendo feito, mas faça um pouco melhor. E inovação é algo constante, 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 constante. Então, ensine o que sabe, pratique o que ensine. Gere resultado com aquilo que pratica, porque senão você não está sendo persistente, está sendo teimoso. Quarto, não renega aquilo que desconhece. Porque, primeiro, se você está aqui, parabéns, eu acho que ninguém sofre desse ponto. Que quando a gente, pior que meu avô fala isso, seu Ciro Carneiro fala assim: filho, pior que ignorante é o falso sábio. O falso sábio é de uma estupidez, onde você acredita que você já sabe o suficiente, ou com aquilo que você sabe já é o bastante para te levar onde você quer. Grava uma coisa, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, grave uma coisa. O que você sabe te levou até onde você está. Aquilo que você não sabe vai te levar ao próximo ponto. Por isso é muito importante essa postura de aluno. A palavra aluno do latim vem do alumine, que significa aquele que é nutrido. Olha que lindo isso. O significado de aluno em latim é aquele que é nutrido. Muito importante você sempre aprender. Por isso que liga até um quinto ponto, que é: aprende com todo mundo que te cerca. Olha que legal isso. Por que eu digo aprenda com todo mundo que o cerca? Por que eu digo isso? Eu tenho uma política. A política é o seguinte: todo mundo que faz parte da minha vida, eu sei que essa pessoa é melhor do que eu em alguma coisa. Sim, ela é melhor do que eu em alguma coisa. Qualquer pessoa que na minha vida, eu falo assim: essa pessoa é melhor do que eu em alguma coisa. E a minha grande questão é saber o quê? Porque eu gosto de ser uma esponja, eu gosto de aprender com todo mundo que me cerca. Porque se você não tiver a habilidade de ser uma esponja, os seus relacionamentos alguns vão ser tóxicos, porque se alguém não contribuiu com você, ele atrapalhou. E às vezes a culpa é sua. Então, esses 5 pontos, recapitulando para você: ensinar o que sabe. Segundo, praticar o que ensina. Terceiro, gerar resultado com aquilo que pratica. Quarto, aprender com todo mundo que o cerca. E quinto, saber que todo mundo é melhor do que você em alguma coisa, você não renegar aquilo que desconhece, é uma coisa que é fundamental. Então grave isso, que você vai acentuar o teu perfil de liderança, porque um líder é aquela pessoa que valoriza o nós, o coletivo. E quando a gente fala de relacionamento, tem algumas dicas que eu vou dar para vocês que são fundamentais, algumas dicas, algumas óbvias depois que contadas. Mas por que eu falo óbvia depois que contada? Porque muita gente comete essas falhas. Eu vou contar para vocês algumas e você vai falar assim: nossa, mas isso é óbvio. Você vê, geralmente o grande desafio está no óbvio, está no básico bem feito. No mundo dos negócios, empreender na nossa vida, nos nossos negócios, é fazer o básico bem feito. Se começa com uma boa fundação. Então, primeira coisa, bons relacionamentos. Você prezar por bons relacionamentos, vou dar algumas dicas para vocês. Primeira, nunca interrompa. Sério, não interrompa.
é uma habilidade, eu vejo, tem um monte de cursos aí fora sobre comunicação, sobre oratória. Ia ser muito bacana se tivesse diversos de ouviratória, de escutatória. As pessoas precisam aprender a ouvir. E quando você... Por que acontece? Fala assim, Caio, é verdade, não interromper não é nada delicado, é muito mais embaixo do que isso. Quando você tem o hábito de interromper, você passa algumas mensagens para as pessoas que estão ao seu redor. Se você está falando e eu te interrompo, naquele momento eu passei alguns sinais para você que às vezes não era isso que eu queria dizer. Quando eu te interrompo, eu estou passando uma mensagem para o teu subconsciente, primeiro, que o que você diz não é importante. Segundo, que você não é importante tanto assim, por isso estou lhe interrompendo, porque não posso gastar tanto tempo com você. Terceiro, a tua admiração por mim cai, porque eu não te valorizo. E grava isso, existem duas maneiras de liderar, somente duas. Ou por admiração ou pelo medo. Ou pela admiração ou pelo medo. Por exemplo, pelo medo, historicamente, é um modelo que ditadores pelo mundo inteiro, em toda a história desse, não só desse país, mas do globo como um todo, foram a estratégia utilizada por ditadores, enfim, de qualquer época, liderar pelo medo. Funciona, mas não é do bem. Não é uma coisa autêntica, não é perene, porque depois que o medo passa, a influência acaba. Então tem muitas pessoas que são lideradas pelo medo, ali dentro dessa estrutura familiar, você, segue os comandos de alguém, não por admiração, mas sim por medo. Então, não é uma estratégia eficiente, nem lhe recomendo, não é uma estratégia que está alinhada com um propósito genuíno. A segunda é pela admiração. Tem muita gente que fala assim, puxa, esse aí é o meu líder. Pessoa que sabe que você segue, que você se inspira, que você admira. Isso aqui é fera demais. Quando você interrompe alguém, você prejudica a admiração. Então, uma dica simples. Presta atenção. Ouça até o final. Quer melhorar seus relacionamentos? Para de interromper a partir de agora. Não sei se você é casado, mas se você interrompe a sua mulher com frequência, sabe que ela fica pé da vida. Se você é interrompido, você fica pé da vida. É uma verdade, é uma técnica, é algo intrínseco à nossa personalidade. Escute até o fim. E por que eu digo isso também? Porque muitas vezes a gente interrompe alguém e na segunda metade da sentença, que algo que ela está dizendo me faria claro, faria sentido e eu concordaria. Olha que desperdício. Eu interrompi alguém, a pessoa, há um desapreço desse relacionamento, eu perco admiração, perco influência naquela pessoa e às vezes a gente está falando a mesma coisa, mas a praga é porque eu interrompi. Ouça até o final. Ouça até o final. É um teste, viu, gente? Para quem tem o hábito de interromper, eu não sei se você está assistindo esse evento com mais alguém aí do lado, se tem alguém que interrompe aí do lado, é legal, o primeiro passo da mudança é o reconhecimento, tá tudo bem, muita gente tem esse hábito ruim, e tudo que a gente faz de maneira circunstancial e repetido vira um hábito na nossa vida, então não interrompa. E aí eu vou dar uma segunda dica, que é fundamental em relação à primeira. Nunca discorde logo de cara de alguém, nunca, regra de ouro da criação de rapport. O que é rapport? Grava isso. Às vezes você já ouviu essa palavra, mas não entende nada. Puta, Caio, o que é rapport? O que é rapport? Não entendo o que é rapport. Rapport é como se fosse conexão entre dois corações, sabe? Quando você conseguiu criar um rapport com a pessoa, mesma sintonia. É como a estação de rádio. Puta, você está vibrando na frequência que eu pego. Então existe uma conexão muito forte entre duas pessoas. Quando eu discordo de alguém logo de cara, aquele rapport é prejudicado. Agora, não significa que você precisa concordar com qualquer coisa de qualquer pessoa. Mas não. Quando você discorda logo de cara, você coloca o outro lado na defensiva. A pessoa meio que se fecha. Porque não é um nível como interromper. Mas quando alguém está falando alguma coisa, e no meio você fala assim, eu não concordo com o que você está dizendo. Calma. Dê uma nova chance para a pessoa explicar o ponto de vista dela. Pode ser nos negócios, pode ser algo mais pessoal. Por exemplo, estou conversando com um parceiro meu de negócio, ele está falando algo que não está fazendo sentido para mim, eu não discordo dele, porque às vezes ainda eu não entendi, ou ele não foi claro, eu dou uma chance para ele de se explicar, de trazer um novo exemplo, ou de refinar um pouco melhor os seus pensamentos.
E quando alguém me diz alguma coisa no qual eu não concordo, e eu tenho a regra, nunca discordo logo de cara, para melhorar os relacionamentos, eu faço o seguinte. Me diz um pouco mais, por que você acredita que é dessa maneira que deve ser feito? Hein? Por que você acredita que esse é o melhor caminho, ou essa é a melhor decisão? Ou por que você acha que é desse modo que temos que seguir? E aí a pessoa vai ter uma nova oportunidade de quê? De reexplicar os seus pensamentos, as suas ideias, as suas convicções, os seus planos, os seus projetos. E pode ser que eu falo, pô, entendi, realmente faz sentido, vamos embora, concordo contigo, tô junto. Se eu tivesse interrompido ou se eu tivesse discordado logo de cara, a pessoa não ia ficar na sequência comigo. Que olha isso, quando você está debatendo com alguém, na resolução de um problema, se você está negociando algo com alguém, pode ser na tua vida, pode ser num negócio, não é eu contra você, é nós dois contra o problema. Então, não interromper e não discordar logo de cara, vai assim, melhorar de uma maneira assustadora os teus relacionamentos. De maneira assustadora os teus relacionamentos. São dois erros que são muito básicos e cometidos por muitas pessoas. E quando a gente fala na habilidade de liderar, na habilidade de se relacionar, na habilidade de, sabe, de tratar ao melhor o outro, saiba de algumas coisas. Quando alguém não entende alguma coisa, a culpa é sempre do comunicador. A culpa é sempre do comunicador. Então, por isso é muito importante, por exemplo, o Jean Guilhem me deu o livro dele. É muito importante. Quer melhorar os seus relacionamentos? Melhore também a sua comunicação. Agora, tem algumas estratégias para você melhorar a sua comunicação. A primeira é lendo. Quando você lê, existe o refinamento do seu vocabulário. Você começa a ter um vocabulário mais sofisticado, você começa a ter um linguajar mais sofisticado, você começa a aumentar a tua base de conhecimento, a tua base de cultura, você consegue se fazer mais claros, os seus recursos de palavras vão ser maiores, então vai refinar a tua comunicação, a sua leitura. Então, muito importante. E a nossa comunicação é um mecanismo de agrupamento social. A comunicação faz com que a gente se relacione melhor. E vai aprender a contar histórias com mais eficiência. E tem essa habilidade, tá, gente? Aprenda a contar histórias. Aprenda a contar histórias. E quando eu digo contar histórias, é saber fazer uma narrativa sobre qualquer coisa, sobre um plano no futuro, sobre uma ideia, sobre um negócio, sobre um ensinamento. Sabe por quê? Curiosidade. Sabe por que homens e crianças adoram um bom desenho animado da Disney, por exemplo? Por que a gente adora contos de fadas? Porque a melhor maneira de trazer um ensinamento é dentro de uma boa história. Aquilo fixa, aquilo grava. Se eu pergunto para você da história do Pinóquio, você fala assim, pô, não pode mentir, quem mente o nariz cresce. Se mentir muito, na hora que for verdade, ninguém vai acreditar. Ou seja, qualquer história, uma boa história, tem um grande ensinamento por dentro. Tem um grande ensinamento dentro. Tem um grande ensinamento embutido. Então, quer melhorar seus relacionamentos? Comece a ensinar as pessoas ao seu redor por meio de histórias. Isso vai refinar muito. Então, eu falei um pouco da arte de liderar. A palavra liderança. Tá? Líder é aquele que aponta a direção, aponta o caminho. 5 tópicos fundamentais. Alguns pontos de alerta em relação a não interrompa. Nunca discorde logo de cara. Eu vou dar algumas a mais que vai ajudar demais. Eu gosto desse tema de relacionamento. Grava essa, ó. Caso alguém lhe diga alguma coisa no qual você não compreendeu, faça perguntas extras. Sabia que nós precisamos desenvolver a habilidade de ser um perguntador profissional? Quer melhorar absurdamente seus relacionamentos? Pode ser com um cliente seu, com um potencial parceiro de negócio, alguém da sua família. Seja um perguntador profissional. E não existe habilidade maior do que conduzir uma conversa por meio de perguntas. Sua vida vai ser muito melhor se você virar um bom perguntador. Sim, aprenda a fazer boas perguntas. Aprenda a conduzir uma conversa com perguntas, porque aqui é um grande pulo do gato, meus amigos. Grande pulo do gato. Quando você pergunta, é uma maneira de fazer com que a outra pessoa refine melhor os seus pensamentos sem machucá-la. Porque quando eu discordo de você quando você fala alguma coisa, dói. Ninguém gosta de ouvir. Eu não concordo com você. Eu não acredito que esse é o caminho. A gente não gosta de ouvir isso. A gente não gosta de ser rejeitado. Rejeição não é legal. Por isso que algumas pessoas têm pânico com vendas. Tem pânico com vendas. Que não gosta de receber um não. Ninguém gosta de receber não.
Óbvio não, a gente ouviu um não, né? Mas tem muitas pessoas que dão um significado errado para o não, por isso que não tem resultado em venda. Mas não é para você falar de vendas, Skype, mas se ama falar de vendas, não fale isso agora. Mas por que as pessoas odeiam ser rejeitadas? Porque ela leva para o lado pessoal, e não é verdade. Agora, quando você pergunta, você conduz uma conversa por meio de perguntas, você faz com que a pessoa continue refinando seus pensamentos sem se sentir rejeitada. Olha que coisa incrível. Vai melhorar seus relacionamentos com parceiros, com família, se você aprender a ser um perguntador profissional. E tem algumas coisas que vão ser fundamentais. Ao longo da minha história, eu percebi que a habilidade de me relacionar tem algumas coisas fundamentais. Primeiro, tem uma expressão de Dale Carnegie, escritor de um dos livros mais vendidos no mundo, mais de 50 milhões de cópias vendidas no mundo inteiro, chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E olha que incrível, tem até um jogo de palavras. Olha que incrível isso. Para você se transformar numa pessoa interessante, se interesse pelo interesse do outro. Porque quando existe o interesse naquilo que é interessante para o outro, aquela interação fica mais interessada. Olha que forte. Olha que até um jogo de palavras. Então, comece a se interessar genuinamente pelo que o outro está interessado. Por quê? É uma maneira de você conhecer as pessoas ao seu redor, é uma maneira de você ser mais amigável, das pessoas confiarem mais em você. E essa habilidade de você se interessar pelo outro é uma habilidade que para a sua vida vai ser uma vida melhor, vai ser uma vida mais abundante, com bons relacionamentos, você vai aprender a se relacionar de maneira mais eficiente, vai ser uma pessoa mais bem recebida, sabe aquela pessoa mais welcome, mais bem-vindo? E quando você faz o oposto, quando você só quer falar daquilo que é sobre seu interesse, você vira o chato da turma. Quem é aquela pessoa que às vezes, não quero nem falar não, a pessoa é chata, só gosta de falar das coisas dela, só gosta de falar de coisas que a lhe interessa. Geralmente as pessoas têm asco. Olha isso, eu não falei de vendas no começo, tem muito vendedor que cai no campo errado. Cai no campo de só falar sobre aquilo que lhe interessa, que é o produto dele, o serviço dele, e ele não ouve a outra pessoa. Ele não ouve, ele não pergunta como que a pessoa está, como que pode auxiliar, os problemas que ela está tendo. E ela vai ver que dentro da oportunidade daquilo que ela oferece, como que eu posso fazer a sua vida mais fácil com tudo que eu tenho. Ela vai pelo caminho errado. Ela começa a falar só sobre seus interesses. E quando você fala sobre os seus interesses, aquela interação fica menos interessante. Fera isso, né? A gente compreender essa lógica. Então se interesse pelo que o outro está interessado. Você vai construir uma ponte de relacionamento. E quando a gente fala em relacionamento, tem algumas coisas também muito fundamentais para todo mundo ter em mente. Então, primeiro, você viu que boas anotações. Eu espero que você esteja fazendo anotações, tá? Porque senão você vai ficar armadilho só da sua mente, gente. E o Cirão, meu avô, seu Ciro, ele sempre falou, filho, mais vale um lápis pequeno do que uma cabeça grande. Sim, você vai ter pessoas extraordinárias aqui nesse palco, de maneira remota também. Faça boas anotações, porque a nossa mente pega uma peça. Por mais que às vezes eu falei alguma coisa e falo, puta, isso fez muito sentido, você não pode só deixar exclusivo para a tua cabeça fazer todo o trabalho, você podia fazer boas anotações. Legal? Então, tem algo nos relacionamentos que é muito forte. Primeiro, ponto em comum. Você não sabe se relacionar, fala assim, cara, eu tenho um desafio, eu não sei como começar uma conversa, eu não sei como me aproximar de alguém, sabe, eu não estou, não é de maneira interesseira, há uma diferença, né, mas de maneira genuína, eu queria me aproximar, não só porque eu quero ter algum tipo de relação comercial, mesmo que eu poder me aproximar de pessoas de maneira genuína. Então, vou te dar uma grande arma a partir de hoje, ponto em comum, senhoras e senhores. Quando você acha um ponto em comum entre você e uma outra pessoa, você tem como se fosse o pedágio está aberto para um diálogo acontecer. Ache um ponto em comum entre você e alguém que você gostaria de se relacionar. Entre você e alguém que você gostaria de iniciar uma conversa. Ponto em comum. Ponto em comum é uma coisa incrível. E aí pode ser qualquer tipo de ponto em comum, seja algum gosto particular, seja a tua área de atuação, seja qualquer coisa, o teu time do coração, já é um bom início para você começar uma conversa, mas ponto em comum aproxima pessoas, ponto em comum cria um campo, cria uma ponte chamada confiança.
Confiança. Por exemplo, você conhece alguém aí na sua cidade depois, ou encontra alguém aí ao seu redor que estava conectado também no Summit aqui do Instituto Êxito. E às vezes, entre você e aquela pessoa, o ponto em comum é esse evento. Esse evento é uma ponte de conexão entre você e aquela pessoa, cara. Para começar uma conversa, começar uma discussão, troca de aprendizados, e aí pode derivar um monte de coisa. Uma amizade pode ser feita, um relacionamento comercial pode ser criado, um relacionamento, próspero para a tua vida, sei lá onde pode levar. Mas quando você acha um ponto em comum, você tem uma possibilidade de grandes oportunidades. Legal? Porque tem uma história também, a gente vai estar junto, eu não sei se... Esse é o meu tempo, gente? Aquele ali é o meu tempo? Tempo total? Que bacana, você tem que ver o estúdio aqui, a qualidade do estúdio aqui, viu, gente? Tem uma história que eu gosto muito e eu quero trazer para vocês. Mas antes de eu contar essa história, eu vou fazer o seguinte. Meu nome é Caio Carneiro. Já falei isso aqui diversas vezes ao longo desse bate-papo nosso. Mas o C é muito presente na vida da minha família. Por que eu digo isso? Chamo Caio com C. Caio Carneiro. Tenho duas irmãs. Uma chama Camila, outra Cristina. Meu paizão chama Clóvis. Meu avô já disse, seu Ciro, grande Cirão. Então você vê que o C é muito presente. E tem 3 Cs que são muito poderosos para você aproveitar demais esse evento e para que ele seja transformador realmente e que traga os resultados reais da sua vida. O primeiro C, que dá origem a algo fundamental, que é a gente iniciar coisas, é o C de começa. Tem o hábito de começar coisas novas, ideias, planos, tirar coisas da gaveta, ou, sabe, coisas que às vezes nessa palestra ou em qualquer outra você, eu sei que eu tenho que fazer isso, eu tenho que começar, comece, para dar origem ao segundo C, que é o do continue. Tem o hábito de continuar, de perseverar, não de maneira teimosa, mas sim de maneira persistente, para dar origem ao terceiro C que fecha essa coisa toda, que é o terceiro C de concluir. Comece, continue e conclua. Isso vai fazer você aproveitar não só o papo que a gente teve aqui, mas para a sua vida carrega essa combinação desses 3 Cs fundamentais. E eu quero, para fechar, contar uma história. Faz muito sentido para mim, eu tenho certeza que vai fazer sentido para muitos de vocês aqui. Eu vou contar essa história nessa câmera aqui, ó. Tá bem na frente aqui. A história é o seguinte. Tinha um sábio com seu discípulo na margem de um rio. E os dois batendo papo logo pela manhã, quando o discípulo avistou uma raposa e um coelho do outro lado do rio, e a raposa estava numa extrema perseguição sobre o pobre coelho. O discípulo ele ficou angustiado e chamou o sábio e falou assim, mestre, olha ali, cara, o coelho, meu Deus do céu, vai ser devorado pela grande raposa. E o sábio, com toda a tranquilidade do mundo, falou assim, fica tranquilo, meu filho, o coelho não vai sofrer mal algum, a raposa não chegará nem perto dele. E aí, no meio, os dois animais entraram para dentro da mata. Isso, o discípulo ficou meio perplexo, falou assim, cara, como assim? Como ele tinha tanta certeza que a raposa mais imponente não pegaria aquele tão indefeso coelho? No final da tarde, os dois ainda na margem do rio, conversando, o sábio apontou, olha lá, discípulo, olha quem lá está do outro lado da margem. Nisso estava o coelho, comendo a sua vegetação, comendo tranquilamente do outro lado da margem, nem sinal da raposa. E aí aquele discípulo ficou intrigado, falou assim, mestre, como é que você sabe, como é que você soube que a raposa não chegaria nem perto daquele coelho? Aí ele falou, muito simples, porque enquanto um corria por uma refeição, o outro corria pela vida. Então eu tenho certeza absoluta que tem um monte de coelho aí do outro lado da câmera. Pessoas que estão aqui não correndo atrás de uma, entre aspas, refeição, algo de curto prazo, e sim estão correndo pela vida, pelo propósito, pelo sonho, para aquilo que te move. Aquela parada que você não consegue ficar um minuto sem pensar a respeito. Por isso tem o seu porquê muito bem claro, o porquê que você luta, o porquê que você vai à luta. Porque quando o seu porquê é muito forte, você vai dar os comos, você vai dar os que jeito, eu tenho certeza que você vai encontrar o teu caminho. Só não perca de vista aquilo que faz teu coração vibrar, teu coração cantar, porque eu tenho certeza, com todas as informações que você tem ao longo desse grande evento, você vai ter todos os recursos necessários para começar, para continuar e para concluir. Eu espero que tenha feito sentido
Obrigado pela presença de todo mundo e me sinto honrado de fazer parte desse grande evento. Eu espero poder te encontrar no futuro bem próximo. Mas antes de me despedir, eu sei que meu grande amigo Herbert tem alguns recados pra gente aqui. E primeiro, puta, de novo, obrigado pela oportunidade de estar aqui, cara. Encontrando essa galera, pô. Obrigado. Valeu demais. Galera, esse é o Caio Carneiro. Valeu, irmão. Esse é o Caio Carneiro. Eu sou diretor nacional de operações do Êxito, mas tem a presença desse homem aqui. Eu falei assim, ó, desliga o relógio porque vai virar vigília. Porque, cara, obrigado. Imagina, você é uma enciclopédia, né? Pra onde ele irmão. vai conteúdo. Cara, parabéns pelos livros, parabéns por tudo que você está fazendo. Parabéns por fazer parte do Êxito. Parabéns pela presença. Eu que agradeço. Muito feliz, viu? Desde aquela live que ele deu no Êxito lá com o Janguê, que bombou. É uma presença, assim, pra gente muito importante. Então, aproveite as próximas palestras que vêm aí. Aproveite nosso evento até o final, porque vai ser transformador. E obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Tamo juntos e misturados, viu, cara? Todos juntos. E, gente, fica com Deus. Tchau.